com respeito à eletrodinâmica, analise. Então, vou colocar esses três aí. Tipo o outro aí. Vamos fazer uma por uma, né, galera? Ó. Analise aí pra mim. Primeira, tomando-se a mesma carga elétrica, isolada de outra qualquer, entre os módulos do campo elétrico e do potencial elétrico em um mesmo ponto do espaço, o primeiro, o campo, sofre uma diminuição mais rápida que o segundo, conforme se aumenta a distância. Correto? Olha o que está querendo que você calcula. Tem uma carga positiva, pega uma distância aí qualquer dela, uma distância D. Beleza? O que ele está falando? À medida que eu aumento a distância D, então está aqui um ponto P. Quero calcular o campo elétrico nesse ponto e o potencial nesse ponto. O campo elétrico nesse ponto seria um negócio assim, ó. Um vetor que sai, né, da carga, né? Aí, como é que é a coisa aqui, pessoal? O campo elétrico em P, KQ sobre D ao quadrado. E o potencial em P? KQ sobre D. Então, à medida que a distância aumenta, o campo elétrico vai diminuir com o quadrado dessa distância, enquanto o potencial diminui só com essa distância. Então, o que ele está falando? À medida que eu me afasto da carga, à medida que essa distância D aumenta, que esse ponto P se afasta, ele está falando que o campo elétrico cai mais rapidamente, diminui mais rapidamente do que o potencial. E isso está corretíssimo, porque um cai com o quadrado da distância e o outro só com a distância. Por exemplo, se eu dobrar a distância, aqui fica dobrado. O potencial cai pela metade, fica dividido por 2. Mas se eu dobro a distância, 2 ao quadrado, 4. O campo elétrico cai pela quarta parte, fica 4 vezes menor. Então sempre acontece, o potencial diminui mais lentamente, né, vamos dizer assim, do que o campo. Ele é só proporcional ao inverso da distância, enquanto o campo é o quadrado, o inverso do quadrado da distância. É isso que ele está querendo que você perceba aí. Segunda alternativa, galera. Comparativamente, a estrutura matemática do cálculo da força elétrica e da força gravitacional são idênticas. Assim como as cargas elétricas estão para as massas, o campo elétrico está para a aceleração da gravidade. Pô, esse aí é interessante, hein, galera? Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho, então, de gravitação universal, da lei do Newton aí, né, da gravitação. Olha só. Se eu tenho, só pra gente recordar rapidinho, tá, pessoal? Essa questão realmente, ela traz os conceitos aí de gravitação. Vamos colocar dois sistemas aqui, ó. Então, deixa eu dividir. Então, eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2, as duas a uma distância D. Beleza? E eu vou pegar um sistema análogo que seria de duas massas. Pode ser dois planetas. Sol e a Terra, Lua e a Terra, tanto faz. Só para a gente lembrar aqui. O que me fala, pessoal? A lei de Coulomb. Se eu colocar duas cargas positivas, vai rolar uma força elétrica de repulsão aqui entre elas, né? E como é que eu calculo essa força? K, Q1, Q2, né? Constante, produto das cargas, sobre a distância ao quadrado. Isso aqui é a lei de Coulomb. Beleza. Agora, pessoal, se eu tiver duas massas, elas vão se atrair. A força agora não é de repulsão, não. Elas se atraem através da força, eu vou chamar de FG, a força gravitacional. E existe uma lei que me permite calcular essa força, que a gente vai estudar com bastante calma depois, tá? Que é a lei da gravitação universal. Isso aqui é só para lembrar, porque essa questão realmente faz esse conceito. A lei da gravitação universal é isso aqui, pessoal. Ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. E tem esse G aí, que é uma constante, do mesmo jeito que o K é constante. Aqui é a constante eletrostática, que é a constante de gravitação universal. É que ele está falando? Ele está falando que a estrutura matemática, né, para calcular a força elétrica e gravitacional é a mesma. Então ele fala assim, ó, a carga aqui, ó, faz o papel da massa ali, né? Aqui ao invés de eu colocar carga, eu estou colocando massa. A constante K aqui, ó, é a constante G aqui, né? Então é isso que ele está falando, né? O campo elétrico, né, então está de acordo. O que ele está falando? Que há uma analogia muito grande mesmo entre as duas coisas, é muito parecido. São duas leis da natureza, né? Duas forças fundamentais da natureza, a gravidade e a força elétrica, que têm uma natureza muito parecida. Leis de inverso de quadrado da distância. Tem comportamentos muito parecidos. Então o que ele fez foi uma analogia. Falou, ó, esses negócios são parecidos, hein? É como se fosse a carga ali, a massa aqui. Beleza, o campo elétrico, né? É como se fosse o campo gravitacional, a aceleração da gravidade, né? Realmente dá pra gente fazer uma analogia bem bacana sobre isso daí. Nas aulas de gravitação a gente vai se aprofundar melhor nisso, mas só pra gente já lembrar então, tá correto o que ele falou, tá? Lei de Coulomb e lei da gravitação universal têm estruturas matemáticas muito semelhantes, muito parecidas. Terceira e última alternativa, pessoal, uma diferença entre os conceitos de campo elétrico resultante e potencial elétrico
resultante é que o primeiro obtém vetorialmente, enquanto o segundo é obtido por uma soma aritmética de escalares. É verdade, o que ele está falando? Que o campo é um vetor, pessoal. O campo elétrico é um vetor e o vetor é sempre mais chato de trabalhar, né? E o potencial é um escalar. Exatamente. Então, por exemplo, só para a gente entender, por que às vezes a gente estuda potencial, né? Parece super abstrato, super difícil, mas a gente escolhe estudar o potencial. Porque muitos problemas eles ficam simplificados. Como assim? Ó, vou pegar um probleminha simplesão aqui, não vou nem calcular nada não, só para a gente entender e aprofundar nesse conhecimento aí. Pega um ponto aqui, pessoal. Um ponto P aí. Beleza? Aí eu quero saber o potencial no ponto P e o campo no ponto P. Potencial resultante, campo resultante. Vamos dizer que essas distâncias são iguais, tá? Então isso aqui vale x, isso aqui vale x. E as cargas são iguais, porém de sinais opostos. Mais Q menos Q. Aí você pensa, uai, se eu quiser calcular o campo aí, vai dar zero? Você pode pensar, né? Se você não está muito calibrado no raciocínio, o aluno confunde. Ah, o campo vai dar zero. Por quê? Porque como é que eu calculo o campo? Vamos colocar as duas expressões ali. Kq sobre D2. E o potencial é Kq sobre D. O aluno pode pensar, a distância é igual, né? É um triângulozinho isósceles, né? Essa altura aqui é mediana. Então, se essa distância é igual a essa, o D é igual. E uma carga é oposta à outra, mais Q menos Q. Ah, então vai anular ali. Não anula, né? Por quê? Porque a soma não é de escalar. Não é só um é positivo, outro é negativo. Não. Não importa se um cara gera um de 30 e o outro de 30 também. Eles não vão se anular necessariamente porque são vetores. Eu tenho que considerar o quê? A direção e o sentido. Esse cara, positivo, cria um campo que está como? Saindo dele. Esse cara é negativo, cria um campo que está como? Entrando nele. Tem campo resultante aí? Tem, não é zero. Onde está o campo resultante? Regra do paralelogramo. Faço a soma vetorial. Esse cara seria meu campo aqui no ponto P. Então o campo P não é, o campo resultante ali não é zero, porque eu tenho que fazer uma soma de vetores. Mas e se eu quiser saber o potencial ali? O potencial ali é direto, nem preciso fazer conta. Aí dá zero. Por quê? Porque o potencial é um escalar. O potencial eu não preciso ficar pensando em soma vetorial aqui. Ah, um tá para cá, outro tá para lá. Ele não é um vetor. Não tem direção em sentido, é só um escalar. Então se eu ver, uai, a distância daqui é igual à distância daqui. Então as distâncias são iguais. A constante é a mesma, não muda. Uma carga é mais um coulomb, a outra é menos um coulomb. Então quando eu somar vai zerar. Sacou a ideia? Então por isso é isso que ele está falando aí. A diferença, né, entre campo resultante e potencial resultante, o primeiro é vetor, o outro é escalar. Isso aqui é só para a gente dar uma revisada e você sacar por que às vezes é interessante estudar o potencial. Porque a gente foge do vetor, né? Às vezes a gente consegue resolver um problema ali sem precisar ficar mexendo com os vetores, que às vezes eles complicam muito matematicamente a coisa. Então, essa seria a vantagem de trabalhar com potencial, tá? É simplificar tipo um problema desse aqui, tá ok? Porque ele é um escalar. Tranquilo?